Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Todos sejam ricamente abençoados com a palavra que saiu da boca de Deus, que sai da boca de Deus. A palavra que sai da boca de Deus, onde quer que encontre terra fértil, ela vai frutificar. Onde quer que essa palavra chegue, vai abençoar. Onde quer que essa palavra chegue, vai ajuntar. Vai acontecer o casamento. Casamento? Que isso, bispo? É, casamento. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Deus nos deu a fé e nos dá a fé para que a gente venha casar com Ele. Como assim? Casar com Ele é fazer aliança com Ele. Quando você lê lá no Velho Testamento, coisa magnífica. Deus fez aliança com Abraão. Aliança. Casou com Abraão. Abraão casou com Deus. Você pode entender isso? A gente, quando fala em casamento, pensa logo no casamento aqui na Terra, né? Os casamentos fracassados, desfeitos, e muitos casamentos, a pessoa casa, descasa, casa outra vez com outra pessoa e descasa novamente. Aquela coisa de casa e descasa, casa e descasa. Mas com Deus não é assim. Com Deus não existe divórcio. Com Deus não existe separação. Deus, amiga e amigo, quer ser um com cada um de nós. Sabia? É isso. Ele quer ser um com você. Você que está me assistindo agora, nesse momento, abatido, caído, desorientado, perdido nos seus problemas. Deus quer. Ele quer você junto dele. Ele quer se juntar a você. Assim como o homem se junta com uma mulher, então assim Deus se ajunta com aqueles que creem na sua palavra. É por isso que ele nos dá a fé. A fé é você crer em alguém que você não vê, não toca, não sente. É claro que é diferente do casamento, do matrimônio. Porque no casamento, no matrimônio, a gente sente o corpo um do outro. A gente se torna um só corpo com o outro. Sente o prazer, também o desprazer de estar na presença um do outro. Também existe isso. Quando as duas partes não combinam. Mas veja só, isso é extraordinário, isso é grandioso. Eu espero e eu oro para que o Espírito Santo venha clarear isso com você, porque se ele me deu, ele quer dar para você também. Não é possível que ele venha só abençoar a mim. Não é possível que ele venha revelar só a mim. Não, ele quer que através de nós, não só de mim, mas de todos os que nele creem, as pessoas, outras pessoas, venham saber, conhecer a perfeita vontade de Deus para as suas vidas. Veja só, presta atenção. Presta muita atenção nisso. O apóstolo Paulo, conduzido pelo Espírito Santo,
ele diz assim, olha só, presta atenção, hein? Ele diz, não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Quer dizer, quando a pessoa se ajunta com a meretriz, se faz um corpo com ela. Porque diz, ou está escrito, serão dois, uma só carne. Em seguida, no versículo seguinte, o próprio Espírito Santo diz, mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Quer dizer, ele dá assim um exemplo claríssimo, perfeito, que não deixa dúvida. Quando uma pessoa se ajunta com outra pessoa, uma mulher, quando o homem se ajunta com a mulher, é um corpo só com ela. Um corpo. Seja casado ou não, não importa. Aqui ele chega ao ponto de dizer meretriz. Quer dizer, uma meretriz casa com vários homens durante uma noite. E ela se torna um só corpo com vários homens. Como é que pode ser isso? Bispo, eu não entendo. Pois é, mas é isso que está escrito. Quando uma pessoa se ajunta com a outra pessoa, se une, tem relações sexuais com a outra pessoa, ela se torna um só corpo com aquela pessoa. É isso mesmo, é o que está escrito. Aí ele vai para outra ponta, dizendo assim, olha, mas o que se ajunta com o Senhor, que é a fé, você se ajunta quando se casa com Deus, quando se ajunta com Deus, quando se firma uma aliança com Deus, a exemplo de Abraão, então você é um espírito, um mesmo espírito, não um só corpo. Porque Deus é espírito. Deus é espírito, ele não é corpo, ele é espírito. Mas quando uma pessoa se ajunta com ele, crê nele, se entrega para ele, se rende a ele, essa pessoa se torna um mesmo espírito. E se você ler direitinho, o profeta Ezequiel, no capítulo 37, você vai ver isso escrito. Olha só, isso é grandioso demais. Puxa vida, isso é tão forte, tão... O texto é muito... o texto é comprido, mas vale a pena ler. Ele diz, o profeta Ezequiel diz, quer dizer, Deus fala para o profeta e diz assim, tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro, para que se unam e se tornem uma só vara na tua mão. Está entendendo? Isso você está entendendo com clareza. E ajunta uma vara na outra para que se unam e se tornem uma só vara na tua mão. Aí,
ele diz assim: quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo, porventura, não nos declararás o que significam estas coisas? O que significa isso, Senhor? O que significa juntar uma vara com a outra e se torna uma vara só? Aí Deus fala, assim diz o Senhor, eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e a das tribos de Israel, quer dizer, e a vara das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. É isso que Paulo fala aqui, em outras palavras. Não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque diz, serão os dois uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Então, o que ele foca aqui, tanto o profeta Ezequiel quanto o profeta Paulo, o apóstolo Paulo, o que ele foca aqui é o ajuntamento. É o ajuntamento. No passado eram varas que simbolizavam os filhos de Israel. Quando eles seriam ajuntados, Deus iria juntar os filhos de Israel, unir os filhos de Israel, fazer um só povo de Israel. Aqui no texto sagrado, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz claramente, para você entender a clareza do que significa essas varas, porque uma meretriz, quando se ajunta com um homem, faz-se um só corpo com este homem. Se ela se juntar com 10 homens durante toda a sua noite, então ela vai ser um só corpo com aqueles homens. Mas como isso é possível? Como é possível ser um só corpo? Legalmente, biblicamente, isso é possível, porque é em espírito. É no espírito que se faz esse ajuntamento. Pelo menos aconteceu no momento, mas depois se separaram. Não se separa. Não se separa. Quando se casa no espírito ali, no corpo, casa-se no espírito também. Entendeu? Então, imagine se com uma meretriz, a meretriz tem ajuntamento com vários homens, e ela se ajunta com vários homens durante a noite, um de cada vez, ou os 10 ao mesmo tempo, não interessa, se juntou, então é um só corpo, é uma só carne, melhor dizendo, é uma só carne. Aí ele conclui, mas o que se ajunta com o Senhor, que é espírito, é um mesmo espírito. Então, quando Deus nos dá a fé é o poder de Deus dentro de nós. Quando Ele nos dá a fé, é para que a gente venha se unir com Ele. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima, se achega a Deus, creia. Quer dizer, o ajuntamento com Deus depende de uma crença, de uma fé, de uma certeza. Quem nos dá essa certeza, essa crença, é o Espírito Santo. Então, do Espírito para o Espírito, quando a pessoa se ajunta com outra pessoa, através da
fé é um só corpo, é um só espírito, melhor dizendo. No caso de prostituta, no caso de meretriz, não, é uma só carne. Mas, pela fé, através da fé, usando o poder da fé, que é espírito. A fé é um espírito, é espiritual. Quando a pessoa se une com o Senhor Jesus Cristo, com todas as suas forças, é o Espírito Santo que lhe deu essa fé. E ele, aquela pessoa, melhor dizendo, com o Senhor Jesus, que é invisível, intocável, você não sente, mas é um espírito com ele. Aquele que se ajunta com o Senhor é um espírito, o mesmo espírito. Que mesmo espírito é esse? O espírito da fé. Isso é casamento, isso é aliança. Deus é que instituiu essa aliança. Quando fez o homem, ele disse, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora. E os dois serão uma só carne. Esse casamento, essa união, essa junção, é um símbolo. O casamento é um símbolo, é um tipo, é uma representação da união com Deus. Então, se eu sou casado com Deus, se eu tenho uma aliança com Deus, e eu caso com uma pessoa, como foi o caso da Esther, que também tem uma aliança com Deus, então é impossível essa aliança entre nós dois, o nosso casamento, dar errado. É impossível errar no casamento, porque os dois têm o mesmo espírito, os dois estão no mesmo Senhor. Os dois estão no mesmo. Por exemplo, a Esther, quando nos casamos, a Esther já era o mesmo espírito com Deus, com o Senhor Jesus. Eu também era o mesmo espírito com o Senhor Jesus. Então, nós dois nos casamos no Senhor Jesus. Nos unimos no Senhor Jesus. Isso é feito no altar. E lá no altar, a gente empenha a palavra um para com o outro. Assim como também nós empenhamos a nossa palavra com Deus. Como Ele empenhou a palavra conosco, eu serei contigo. Também nós empenhamos a nossa palavra com Ele. Quer dizer, em espírito. A palavra é espírito. Você sabia? A palavra é espírito. Se a palavra é boa, é de Deus. Se a palavra é má, é ruim, é do diabo. Quando a pessoa usa a palavra para louvar a Deus, para orar, para glorificar, para cantar para Deus, é o Espírito de Deus. Quando a pessoa fala palavrão, quando a pessoa vive com impropérios, com palavras chulas, etc., então essa não é de Deus, é do diabo. Então, mas o que fica aqui bem claro, bem transparente, pelo menos para mim, é que quando você crê no Senhor Jesus, quando você crê no Senhor Jesus, sinceramente, não é crer, eu acredito, não, é crer. Crer significa entregar a sua vida à pessoa que você crê. Eu sei que muitas pessoas fazem isso e desfazem essa crença, casam e descasam. Mas quando as pessoas casam no Senhor Jesus, se
Se elas já estão no Senhor Jesus, então o casamento delas é perfeito. Elas vão estar juntas em um só espírito. Elas vão ser um mesmo corpo e também o mesmo espírito. Entendeu, amiga e amigo? Se você não entendeu, ouça mais vezes essa mensagem. Quem sabe o Espírito Santo venha abrir o seu entendimento. Porque o que Deus fez com Abraão, com Isaac, com Jacó, com os filhos de Abraão, Ele quer fazer conosco. Só que de forma mais profunda, porque o que Ele fez com os filhos de Abraão, no Velho Testamento, todos eles quebraram essa aliança com Deus. Todos eles quebraram a aliança. Mas isso não invalidou o empenho dele para com o ser humano. Ele enviou Jesus, para que através de Jesus nós venhamos nos aliar com ele. Nós venhamos casar com ele. E quando nos casamos com Deus, quando nós cremos em Deus, em outras palavras, quando nós cremos, nós nos transportamos em espírito para o Senhor Jesus. E aí você vai entender por que Jesus disse: quem vive e crê em mim nunca morrerá. Claro, não pode morrer, por quê? Porque Jesus é eterno. Se você se ajunta, se você casa, se você tem uma aliança com o eterno, a sua vida será eterna, naturalmente. Questão de lógica, matemática, de inteligência, só é pensar um pouquinho. Então, quem crê no Senhor Jesus, que quer dizer quem se alia, quem se ajunta com ele, é o mesmo espírito com ele. E nesse espírito, essa pessoa vence o mundo. Ela vence o diabo, ela vence o mundo, ela vence a si própria. Então, eu já estou aqui preparado para fazer a caminhada do amor com a Esther hoje. E você também pode fazer uma caminhada com amor. Os corpos estarão caminhando dentro dessa fé de união eterna. Mas, em espírito, já estão ligados com Deus. Então, caminhada do amor hoje, por o mundo afora, em qualquer cidade, nas capitais, eu creio, nós teremos essa caminhada do amor. Leve a sua esposa, leve o seu marido, leve seu namorado, sua namorada, seu noivo, sua noiva. Leve a pessoa com quem você está disposto a fazer essa aliança, que representa, tipifica, simboliza a sua união com Deus, seu casamento com Deus, a sua aliança com Deus, como fez Deus com Abraão. Por isso Abraão se tornou a própria bênção. A própria bênção, porque ele estava casado com o Senhor. Pense nisso, minha amiga. Aí eu pergunto, isso é religião? Isso é religião? Isso é religiosidade? Não. Isso se chama fé com inteligência. Fé inteligente. Quando a gente tem uma fé inteligente, a gente entrega a vida para o outro e se mantém nesse casamento, mesmo diante de todos os problemas. É a confiança. É assim que é o casamento com Deus. Graças a Deus.
Deus abençoe vocês e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Não sei se entenderam, mas eu espero que o Espírito Santo venha fazê-los entender, assim como ele revelou para mim, revela para você também. Fique com Deus em nome de Jesus e até amanhã.